sempre seja louvado. Bem-vindos à celebração da solenidade da Ascensão do Senhor. Neste domingo, celebrando a Ascensão do Senhor, agradecemos a Deus Pai a elevação sagrada de seu Filho e recebamos dele a confirmação de que todos nós fomos com ele introduzidos na intimidade definitiva de Deus. Com Maria e os apóstolos, aguardemos a vinda do Espírito Santo conforme promessa de Cristo. As intenções desta Santa Missa pelos falecidos: Hermínio da Silva Alho, sétimo dia, a pedido dos filhos Rogério e Neto. Por Maria Aparecida Ferraz dos Santos, por Israel dos Santos, Lélia Luquete Brandani, Simone Gomes Barbosa, Hermínia Rosseto Felete, família Rosseto e Ouro Filho, e pela saúde de Roberto Silva e família Marcondes Caldas. O nosso canto de entrada é o número 248 do livrinho. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e nesse homem o homem que se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu. A vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu. A vida triunfou, Jesus ressuscitou. Bom dia a todos. Bom dia. E hoje celebramos essa solenidade da Ascensão do Senhor e ainda uma alegria pascal. Vamos iniciar a nossa Santa Missa dizendo juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. E para celebrar dignamente os mistérios de Cristo, vamos reconhecer nossas fraquezas, nossos pecados, nossas desobediências à palavra de Deus e pedir perdão ao Senhor com muita humildade e confiança na sua misericórdia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de
intercedeis por nós, junto do Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nosso hino de louvor, número 138 do livrinho. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvores celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazendo-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graça, pois, membros do seu povo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para dar início à liturgia da palavra. Como testemunhas do Senhor ressuscitado, recebamos sua palavra que nos salva e desde já imploremos o Espírito Santo para que possamos viver daquilo que ouviremos. Leitura do seu No meu primeiro dia, ó Teó, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão com numerosas provas.
Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós não vistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o cobriu, de forma que seus olhos não mais podiam vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galiléia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecido. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que
plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje celebramos essa solenidade da Ascensão do Senhor. Já pararam para pensar o que significa essa ascensão para as nossas vidas hoje? O que muda na nossa vida a ascensão do Senhor? O que muda na história da salvação? Já pensaram nisso? A ascensão do Senhor é como uma conclusão. Quando você faz um curso, por exemplo, universitário, você termina com a oração de graça, que é como a conclusão, um festejo, uma festa para celebrar a conclusão de algo, de uma etapa. Então, a ascensão do Senhor é como a conclusão da sua missão. Jesus veio à Terra, se encarnou para realizar uma missão. Ele veio mandado por seu Pai, Deus Criador. Então o Filho vem para realizar a missão que o Pai lhe ordenou. E aí a ascensão é como essa conclusão. Então, ele veio, fez bem feito o que tinha que fazer, foi obediente ao Pai até o final, fez tudo que o Pai queria. Então agora ele termina, conclui a sua missão. Então a ascensão é como uma coroa, não? Uma coroa que conclui, e também como prêmio por ter realizado bem a missão, da forma que Deus lhe ordenou. Não é como um prêmio, como uma coroa, como chegou ao final, não? Então ele agora conclui tudo. Então essa ascensão do Senhor é a conclusão da sua missão. Jesus leva a criação à plenitude. E essa é a primeira mudança.
realiza nas nossas vidas. A ascensão é um chamado a toda a criação de Deus à sua plenitude. Jesus é a plenitude da revelação do Pai. Então, em Jesus, Deus conclui toda a sua revelação. Tudo que Deus tinha para revelar, não revelou desde Abraão até Jesus. Então, Jesus é como conclui a plenitude de toda a revelação da história de salvação. E Deus quis que fosse assim, que Jesus viesse para reunir todas as coisas no seu nome para ofertar ao Pai. Toda a criação volta ao Pai através de Jesus Cristo. E a sua ascensão é uma forma de chamar toda a criação para se voltar para Deus. A sua encarnação, a sua vida, a sua paixão, todos foram momentos para realizar essa missão de reunir todo o universo em Deus, através de Cristo. Então Jesus é a plenitude de toda a criação, de todas as coisas. E é por isso que Deus o elevou ao céu para colocar à sua direita, porque Jesus, é através de Jesus que Deus salva a sua própria criação. O Deus Pai criou e Jesus vem para salvar, para levar essa criação à plenitude, à sua forma perfeita. E a forma perfeita é a comunhão com Deus. Então é Jesus que reúne todas as coisas em Deus, que cria essa comunhão. Jesus é a ponte que liga a terra ao céu, ao reino de Deus. Então é Ele que cria, que leva a comunhão à sua perfeição em Deus. E a segunda mudança da ascensão é a justiça de Deus, da humilhação para a exaltação. O Filho de Deus foi abandonado, foi traído, foi rejeitado pelos seus, não foi insultado, foi torturado, foi morto, foi humilhado. Mas Deus faz justiça ao justo que morreu injustamente. Jesus é o justo sem pecado, que fez tudo por obediência ao seu Pai, fez tudo com humildade e por amor. E não foi compreendido, foi rejeitado, foi renegado. Então Deus faz justiça e ressuscita o justo que morreu injustamente e o eleva sobre todo nome, o eleva ao mais alto dos céus. Jesus, com sua humildade, baixou ao mais baixo que podia existir, foi até as profundezas da morte, foi até as profundezas do inferno, por amor e por obediência. E Deus o ressuscita, o resgata das profundezas e o eleva ao lugar mais alto que pode existir, à direita de Deus, para reinar sobre todo o universo. Colocou o nome de Jesus sobre todo o nome. Então essa é a justiça de Deus, de não deixar o justo defraudado. A justiça de Deus é sempre exaltar os humilhados, exaltar os justos, os que vivem conforme a sua palavra, os obedientes à sua palavra. Então Jesus fez esse caminho de obediência ao Pai, viveu justamente, e Deus mostra aí a sua justiça na ascensão, na sua ressurreição e ascensão ao céu.
aquele que vive a palavra de Deus, que vive a sua vontade, que vive na justiça de Deus, também é digno dessa mesma justiça. Deus faz, e a justiça de Deus é dar salvação, é exaltar os humilhados, dar salvação ao seu povo. Essa é a sua justiça. E essa justiça se conclui na ascensão do Senhor. E a terceira mudança da ascensão era necessária a ascensão do Senhor para a vinda do Espírito Santo. Então Jesus sobe aos céus e deixa o seu Espírito na sua igreja, para permanecer na sua igreja. Essa é a vontade de Jesus, permanecer com os seus, para que os seus permaneçam nele e na sua palavra. Não criar essa comunhão entre a igreja e Cristo. Então Jesus deixa o seu Espírito. E esse mesmo Espírito também que cria essa comunhão também com o Pai. Como Jesus diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E eu deixo o meu Espírito para que o meu Espírito more em vocês, para que habite em vocês, para que vocês estejam em mim e eu em vós. Então, o Espírito nos mantém em comunhão com Cristo e com Deus Pai. E é assim que Jesus queria estar em comunhão com a sua igreja, que é o seu corpo, como diz São Pedro na segunda leitura, São Paulo. E é nessa comunhão entre o Pai, a igreja, Cristo, o Espírito e o Pai. Só é possível com a ascensão do Senhor. Então Jesus diz, eu tenho que ir para que o meu Espírito possa vir e habitar em vocês. E a quarta mudança que acontece na nossa vida, a ascensão nos conecta diretamente com Deus. Jesus está à direita de Deus, está reinando sobre todo o universo à direita de Deus, em uma comunhão perfeita com o Pai. Jesus está no Pai e o Pai está nele. E Jesus, ele está aí trabalhando pela nossa salvação. Ele continua servindo, continua o seu serviço de salvação. Porque essa é a sua vocação, de salvar. Jesus é o Salvador. E está aí junto com o Pai, no seu reinado, reinando sobre o universo e intercedendo por nós, defendendo a nossa causa. Jesus é o nosso representante no céu. E é através dele que nós temos acesso diretamente a Deus. Os antigos não tiveram isso. Os antigos não tinham como falar com Deus, chegar diretamente com Deus. Por isso existiam os profetas, os patriarcas, que falavam pelo povo com Deus. Não era o povo que falava com Deus. Mas com a ascensão de Jesus, então nós nos dirigimos diretamente a Deus, porque Jesus está lá com o Pai. E é através dele que nós temos acesso a Deus. Então Jesus intercede por nós, ele escuta todas as nossas súplicas, nossas preces. E ninguém melhor do que Jesus para ser o nosso representante no céu, porque Jesus conhece nossas fraquezas, nossos pecados, nossas angústias, nossos medos. Ninguém mais conhece. Ele não conhece por intelecto, ele conhece por experiência, porque foi um de nós. Então é como ter um representante humano ao lado de Deus para defender a nossa causa. Assim como Jesus manda também seu Espírito para
que nos defenda aqui, que nos ajude aqui na terra, Ele estará nos ajudando ao lado de Deus. E assim como também Jesus quer que a igreja seja o seu representante aqui na terra, Ele é o nosso representante no céu. E a quinta mudança é a ascensão expulsa o mal do céu. A palavra de Deus diz que nos tempos antigos, Satanás estava diante de Deus e nos acusava dia e noite. Com a ascensão do Senhor, quem está diante de Deus é Jesus, não para nos acusar, mas para nos defender, para interceder por nós. Então nós temos um intercessor 24 horas diante de Deus. Não tem mais um acusador que nos acusava. Jesus expulsa todo o mal do céu. E a sexta mudança, a ascensão confirma que a obediência, o amor e a humildade é a lógica do universo. Com essas três características de Jesus, a humildade, a obediência ao Pai e o amor pela humanidade. Foi isso que fez com que Jesus fosse elevado ao mais alto dos céus, porque foi obediente ao seu Pai, fez tudo o que ele lhe ordenou. Porque deu sua vida pela humanidade, porque se humilhou, deixou seu status de divindade e se fez um de nós, para nos dar o caminho a seguir, para vencer o mundo como um ser humano. Jesus não venceu o mundo como Deus, venceu como ser humano, para que seja exemplo para todos nós. Venceu o mal, venceu o mundo, venceu a própria morte. E venceu sendo humilde, obediente e amado. E esse é o caminho. Todos os seus seguidores que seguiam esse caminho da humildade, da obediência ao Pai e do amor uns aos outros, receberá a mesma glória de Jesus. Então a ascensão é um chamado também para nós, para participarmos da glória de Jesus, do seu reinado sobre o universo. E nós participamos da sua glória quando fazemos o mesmo caminho que ele fez. O caminho de humildade, de obediência e de amor. Esse é o caminho. Todo aquele que trilha esse caminho também ressuscitará e ascenderá ao céu. Essa é a justiça de Deus para os que fazem esse caminho que Jesus fez. Então a sua justiça é que nenhum que faça esse caminho de humildade, obediência e de amor seja esquecido, seja injustiçado. Pode até ser injustiçado pelo mundo, mas a justiça de Deus o exaltará. Assim como exaltou Jesus. Exaltará todos que caminharem por esse caminho de humildade, obediência e amor. A sétima mudança que a ascensão de Jesus faz na nossa vida é que a ascensão de Cristo nos fala da ascensão da humanidade. Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, foi o primeiro a ascender aos céus, mas não será o único. Como eu disse, ele fez isso para fazer o caminho para os que nele creem. Todo aquele que crê no nome de Jesus, que vive como ele viveu, na unidade, na obediência e no amor, lhe seguirá na sua ressurreição e na sua ascensão, como uma procissão, como fala aqui no Atos dos Apóstolos.
procissão que vai seguindo a Cristo, a procissão dos justos, dos que seguiram o seu caminho, dos que permaneceram na fé em Cristo. Então, todos aqueles que permaneceram na fé em Cristo lhe seguirão na sua ressurreição e na sua ascensão, para estar também em comunhão com o Pai. Como Jesus disse, não, para que onde eu esteja, vós também estejais comigo, para participar da sua glória. Então nós somos também ascendidos ao céu junto com Jesus. Nós também participamos da sua glória, porque nós somos o seu corpo. Ele é a cabeça. Onde a cabeça vai, o corpo vai atrás. Como uma procissão. E na primeira leitura nós escutávamos aí também, né, Jesus dizia que dava um mandato, não, para que a igreja fosse o seu representante aqui na terra, que fosse até os confins da terra, para fazer de todos os seus discípulos e que os batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a missão da igreja, continuar a missão que Jesus tinha começado. A sua missão aqui é concluída com a ascensão e Jesus começa uma nova missão à direita do Pai, que é o seu reinado sobre todo o universo. E a sua missão que ele começou aqui na terra, ele entrega essa missão nas mãos da igreja, para que a igreja continue evangelizando a terra, para que se cumpra também a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu. Então essa é a missão da igreja, de colaborar na missão de Jesus, de salvar o mundo e a humanidade. Então essas são as mudanças que a ascensão do Senhor nos traz. Então a ascensão, ela é ao mesmo tempo essa coroa da vitória de Jesus sobre o mal, sobre o mundo e sobre o diabo. E também ela é a âncora da nossa esperança. Aí nós temos ancorado toda a nossa esperança cristã, de que se nós andamos por esse caminho que Jesus nos deixou, da humildade, da obediência e do amor, nós o seguiremos em procissão a comunhão perfeita com o Pai. Então essa é a nossa esperança. Então a ascensão é a coroa de Cristo e a nossa âncora, onde nos firmamos toda a nossa esperança e toda a justiça de Deus para os seus justos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Vamos professar a nossa fé dizendo juntos: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. neste dia solene que Cristo, subindo ao céu, tornou-se nosso mediador do Pai, apresentemos a Ele nossas preces. Senhor da glória, escutai o nosso clamor. Ó Cristo, exaltado no céu, vós confiastes aos vossos discípulos a missão de
Senhor, da glória, escutai o nosso clamor. Ó Cristo, que fizestes de toda a vossa vida uma oferenda de amor e serviço, fortalecei todos aqueles que desempenham a missão de comunicadores em nossa arquidiocese. Senhor, da glória, escutai o nosso clamor. Ó Cristo, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, concedei às igrejas cristãs crescerem no caminho de comunhão e de mútua colaboração. Senhor, da glória, escutai o nosso clamor. Na página 4, número 20, vamos fazer a nossa oração do ano vocacional, pedindo a Jesus Cristo que mande operários para a sua messe. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão, continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios deles, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Nosso canto número 109 do livro. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz no povo, por isso alegre estou. Em toda pequena oferta, na força da união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Na mão que foi estendida, no dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Nas flores oferecidas e quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre estou. Orar, irmãos e irmãs, para que o Deus do nosso sacrifício seja agradável a Deus Todo-Poderoso. Receba-lo, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos nesse sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até a paz e a celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso
Cristo mundo e Senhor do universo. Ele, nossa cabeça e princípio, subiu aos céus, não para afastar-se de nossa humildade, mas para dar-nos a certeza de que nos conduzirá à glória da imortalidade. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céu e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei paz e proteção, unindo a um só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, Odilo Pedro, seus auxiliares, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa igreja sempre bem. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ele vos oferece conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Livrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que o vosso único Filho elevou a glória da vossa direita a fragilidade de nossa carne. Veneramos a sempre Virgem Maria, seu esposo São José, os santos apóstolos Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja cristã. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos sempre os vossos deleites.
Dignai-vos, ó Pai, aceitai e santificai estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, elevou os olhos para a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ascensão entre os mortos e gloriosa ascensão ao céu, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E hoje pedimos por Hermínio da Silva Ares, Maria Ferraz, Isabel dos Santos, Lélia Dandani, Simone Gomes Barbosa, Hermínia Rosseto e família Rosseto, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convite dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 E obedientes à palavra do Senhor, vamos rezar a
terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Vamos rezar pela paz em nossas famílias, no mundo, no nosso país, essa paz de Cristo que possa também habitar em nossos corações. Digamos juntos: Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Queridos convidados para a ceia do Senhor, eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. amém. As pessoas que forem comungar para receber a Santa Eucaristia, estenda a sua mão esquerda, espere o ministro ou o padre colocar a hóstia na mão e comungue na frente do padre e do ministro. Não leve a comunhão para o banco. Nosso canto número 26 do livro. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer
quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia vai ressurgir, viverá. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedei conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um minutinho para os avisos. Reforçando os nossos avisos de todo domingo, no próximo mês nós vamos ter a novena da Nossa Senhora Consolata, que vai ser a festa da nossa padroeira, no dia 17 e 18 de junho. Nós vamos ter a nossa quermesse com a festa aqui na paróquia. E nós estamos pedindo aí aos paroquianos, aos amigos, que puderem contribuir com doações de produto aí para a nossa festa. Na saída aqui da missa, a gente está entregando uma filipeta com pedido de alguns produtos, Quem puder trazer na próxima semana, ou durante a semana, e deixar aqui na secretaria, a gente agradece. Também estamos precisando de pessoas para auxiliar na quermesse no mês que vem. Se alguém gosta de trabalhar nas barracas ou gosta de ajudar aí, como eu falei, descascar batata, descascar cebola, a gente está precisando de mão de obra. E quem se interessar
pode deixar o nome e o telefone aqui comigo ou com a secretária durante a semana. Será muito bem-vindo aí. A gente precisa de mão de obra. Amanhã, dia 22, é dia de Santa Rita. E nós temos amanhã à tarde aqui às 16 horas. Então nós vamos ter a Santa Missa com a bênção das rosas de Santa Rita. Aos paroquianos que desejarem adquirir a assinatura da liturgia diária, que é aquele livrinho que acompanha as missas de todos os dias, o valor da assinatura anual é de R$80. Se alguém tiver interesse, pode procurar aqui na secretaria, tá, na nossa paróquia. É um livrinho por mês, são 12 livrinhos, né? E você pode acompanhar todos os dias ou mesmo durante as missas também. Uma boa semana a todos. Vamos rezar uma Ave Maria também, não pela família de Hermínio da Silva Ari, os filhos e netos, onde estão? Que o Senhor também possa os consolar neste momento, que despede seu ente querido. E rezamos também pelos que pedem saúde, então, Roberto Silva e família Marcondes, nossa mãe, e continue sempre intercedendo por eles e por todos nós. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo caminho para a vossa ascensão. Amém. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa. Amém. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor seja com vós. Graças a Deus.